Amém? Isaías capítulo 32, verso 15 diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Ainda que caia Saraiva, e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida, bem-aventurados vós que semeais sobre todas as águas, e que dais liberdades ao pé do boi e do jumento. Grandioso Deus, eis em tuas mãos gloriosa a causa desse teu filho, dessa tua filha que está diante de ti. Toma em tuas mãos de poder a causa espiritual, familiar, sentimental, tudo está nítido diante de ti, Senhor. O Senhor conhece, eu creio, o Senhor tem poder para entrar com providência e assim suprir as necessidades. Tudo aquilo que é da tua vontade, que venha prosperar para a glória do teu nome, que o inimigo seja repreendido, que a enfermidade seja repreendida no poder, na autoridade do teu nome. A ti clamamos, Senhor, fica conosco, meu Deus, concedendo a bênção e a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Graças a Deus. Então, ao nós fazermos a leitura da palavra, já percebemos algo glorioso da parte de Deus. Quando o Espírito lá do alto é derramado sobre nós. Então, amados, quando a palavra de Deus fala a respeito do Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor Jesus é derramado sobre nós, para nós nos tornarmos cada vez mais férteis. E quando a palavra de Deus fala de fertilidade, significa de boas obras, significa de almas ser alcançadas, significa de darmos fruto, porque uma terra fértil, ela dá fruto. Glória ao bendito nome do Senhor. Por isso que a palavra fala a respeito do campo fértil, né? O deserto se torna em campo fértil, o campo fértil se torna em bosque. Então, quando fala a respeito de um campo fértil, significa pessoas dando frutos. Então, está simbolizando em pessoas. Quando fala em pessoas, também simboliza terra. O próprio Senhor está falando a respeito da semente que caiu em terra fértil, semente que caiu em pedregais, semente que caiu sobre espinheiros. E eu creio na palavra do Senhor, que Ele está falando a respeito de pessoas. E eu creio que aqui nesta noite tem boas terras, amém? Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Tem campo fértil para receber a semente da palavra de Deus.
povo de Deus. Que o povo de Deus é um povo de boas obras, um povo zeloso, tem zelo da sã doutrina, tem zelo da palavra, tem zelo das coisas espirituais. O zelo também produz boas obras. Amém, amados? Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Mas também habita no nosso meio o juízo. E mora conosco. Glória ao nome santo do Senhor. Então aquele que tem juízo, aquele que tem boa terra, que é uma boa terra, que recebe a boa semente, ele também é fértil. Não é uma terra morta. Mas se alguém vem como uma terra morta, como uma terra cheia de charnecas, cheia de abrolhos, se alguém vem para a presença de Deus como um deserto seco na sequidão, mas o Senhor transforma em terra fértil. E nós, amados, devemos buscar esta transformação. Eu devo buscar, cada um de nós. É o nosso eu que tem que dar fruto para Deus, porque Deus tem dado o sustento para nós. Deus tem sustentado o seu povo. E não é só espiritual, também é material e terreno. Deus tem sustentado o seu povo. E Ele continua sustentando. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que Deus faz a sua parte. Nós vemos aí vários slogans, e até alguns colocam na casa, na porta, ou às vezes até nos para-choques de caminhão: Deus é fiel. Amém. Graças a Deus por isso. Maravilha. Mas se Deus é fiel, se nós somos filhos de Deus, então nós temos que procurar ser fiel também, a ter procedências de fidelidade. Amém, amados? Amém. Para nós também termos essa justiça e paz. Por isso que o povo de Deus, quando se encontram, proclamam a paz do Senhor Jesus, porque o próprio Senhor Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá, porque o Espírito do Senhor que está sobre a igreja não é o mesmo que está no mundo, porque a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno, mas nós estamos com o Espírito de vida, com o Espírito do Senhor. Então o Senhor nos concede habitação e morada de paz, morada segura, em lugares de descanso, lugares quietos. É o que diz aqui na palavra de Deus, no versículo 18: o meu povo habitará em morada de paz. Oh, maravilha! Bendito Deus. Em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Glória ao nome santo do Senhor. Então a segurança que o Senhor nos promete, nós estarmos nas mãos do Todo-Poderoso. Ninguém pode nos tirar das mãos do Todo-Poderoso, porque a própria palavra de Deus fala que nada
pode nos separar do amor de Cristo. Nada, nem as alturas, nem a profundidade, nem a largura, nada pode nos separar do amor do Senhor Jesus. Por que fala nada? Porque Ele tem todo o poder para nos conceder esta proteção. Por isso que fala seguro, que Ele está seguro na comunhão do Senhor, na comunhão do Senhor Jesus. Só que tem algo que chama a atenção. Nada pode tirar, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas, infelizmente, se nós não tomarmos uma atitude de permanecer, nós mesmos podemos sair dos nossos próprios pés da comunhão. Os irmãos estejam apercebidos com as atitudes, com as decisões, porque devemos nós também termos vigilância naquilo ao qual nós colocamos a nossa confiança. Nossa confiança não pode estar no materialismo, não pode estar no governante, a nossa confiança não pode estar em nós mesmos, a nossa confiança tem que estar no Senhor, para nós não sairmos da comunhão. Mas ainda que alguém saiu da comunhão, ainda que alguém saiu dessa proteção gloriosa, mas o amor do Senhor está estendido sobre todos. Amém, amados? Porque Ele também ama os pecadores, só que não ama o pecado, mostrando para nós que nós devemos amar ao Senhor e rejeitar o pecado. Então a procedência e a firmeza, a fidelidade dos cristãos, as decisões tem que estar sobre a luz das orações, tem que estar no temor do Senhor, para que assim, ainda que caia essa raiva, ainda que caia o bosque, ainda que seja inteiramente abatida a cidade, mas nós estamos seguros do Senhor. Está mostrando o que, amado? Uma segurança poderosa na comunhão do Senhor Jesus sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Esta comunhão nos traz segurança, nos traz paz e nos traz também para nós sermos férteis. Senhor, olha o que diz a palavra: bem-aventurado vós que semeais sobre todas as águas. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Então a palavra, quando fala assim, olha, lança os teus pães sobre as águas, depois de muitos dias ou recolherás. Alguém pensa, vou pegar o pão, jogar sobre a água. Irmão, está falando sobre a semente. Porque quando as águas, o tempo das águas se elevarem, no tempo das plantações, a terra se torna fértil, porque as águas, elas trazem nutrientes, ao qual as plantas precisam, e através dos nutrientes, toda aquela parte que foi molhada se torna fértil. Então toda a semente que é lançada, a semente vai vir com vigor, e vai produzir fruto, e vai produzir para o povo alimento. Glória ao nome santo do Senhor nosso Deus, mostrando para nós que quando nós buscamos uma plenitude no Espírito, vem como se fosse água
nós, falando aqui do Espírito, quando o Espírito é derramado, é no versículo 15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, que derrama a água limpa, a água da vida, a água do Espírito do Senhor Jesus, para nós recebermos o nutriente, para nós recebermos então aquilo que necessitamos na causa espiritual, para nós produzirmos fruto do Espírito, para nós sermos fértil, tem que ser derramado sobre nós, e para ser derramado é nós que tem que preparar o vaso, é nós que tem que se preparar, porque Deus faz a parte dele, ele realmente é fiel, e se ele falou que ele ia derramar sobre toda a carne do seu Espírito, realmente ele derrama sobre aqueles que buscam do Espírito, porque aquele que está buscando está encontrando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Maravilhoso é teu nome, meu Não Pai. é derramado mais porque não buscamos mais, e se buscamos ainda, está em falta. Nós estamos em falta porque nós temos que buscar mais. Aleluia. A fonte não esgotou, a fonte continua jorrando, passa ano, passa 1000 anos, passa milênios, mas a fonte está jorrando. É o Espírito de Deus, é o Espírito de vida. Aleluia. O Senhor não recolheu o seu Espírito ainda. Eu creio que a porta da graça ainda está aberta. Mas muitos têm sido soberbos, muitos têm sido rebeldes, mas graças a Deus que Deus tem te dado um coração humilde, para você reconhecer que nós precisamos buscar mais desta água que é derramada sobre nós. Precisamos mais preparar este vaso, para que este vaso receba desta água. Precisamos talvez até tirar alguma coisa do vaso, alguma coisa terrena, alguma coisa material, algum mau costume, algo que está atrapalhando na plenitude do Espírito de Deus que é derramado. Aonde está o primeiro lugar da nossa vida? Aonde está a nossa prioridade? Então é tempo de nós olhar para o espelho e contemplar. Porque eu não sou mais cheio do Espírito? Por que eu não tenho mais dons espirituais? E este porquê ser preenchido de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a buscar, glória ao nome santo do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo, nos conselhos, na sua carta, diz que era para buscar os melhores dons, principalmente o de profetizar. E eu lhe mostrarei um caminho ainda mais excelente. O caminho mais excelente significa o que, amado? Um aperfeiçoamento, uma alegria espiritual, uma alegria da salvação, uma alegria de ter a plenitude do Espírito sobre a vida, uma alegria de ter esse derramamento que vem lá do alto. Grande Deus, maravilhoso. Irmão, lembra da viúva de Sarepta? As botijas vazia vinha, era cheia. A botija vinha vazia, saía cheia. A botija vinha vazia,
cheio. Só que deu um momento em que o homem de Deus falou: traz mais botija. Acabou a botija e parou de jorrar o azeite naquele momento. Que significa o que, amados? A botija precisa estar preparada ali para receber. O Senhor não vai derramar sem precisão, sem ter espaço. Precisamos nós prepararmos. E Deus tem dado graça. Já antes de começar o culto, ainda que o materialismo comece a querer sufocar, mas antes de começar o culto, nós já estávamos sentindo a graça de estarmos aqui nesta noite. Amém? O materialismo é terrível. O materialismo sufoca, mas o espiritual está aí, ó, recebendo uma porção do derramamento que vem do céu, desta água da vida. Mas fosse material, as pessoas podiam até lotar aqui material. Que eu falo é quando tem algum evento, às vezes as pessoas materialmente. Você vê, hoje foi a revelação do meu neto ali no Parque Cachoeira, mas estava lotado, tanto do lado do meu genro quanto do lado da minha filha, estava lotado. Mas observando, no material é uma coisa, porque está enxergando. Agora o espiritual tem que ter a revelação, e essa revelação o Senhor dá através do Espírito. E se o Senhor dá, nós temos que buscar. Não fica esperando cair do céu por descuido, não. A tua bênção, a tua revelação, aquilo que você necessita, você tem que buscar. Nós temos que buscar. Nós não somos estáticos para ficar parado, esperando cair do céu. Mas o Senhor fez nós pessoas que se movem, pessoas que realmente buscam. Então, se nós viemos aqui nesta noite, nós viemos para buscar esse derramamento que vem do alto, para buscar porção espiritual, porção que vem sobre nós, do seu Espírito, e o Espírito vem testificando, vem purificando como uma água viva, como uma água purificadora, como uma água que vivifica, transforma, purifica, lava, renova e faz de nós vencedores, para nós vencermos os desafios que estão lá fora nos esperando. Nós não sabemos qual é, porque muitas são as ciladas do inimigo, mas Deus já tem nos concedido a vitória nesta noite, porque tem um brilho do Espírito Santo sobre a tua vida. Tem um brilho que vem do céu para ofuscar os olhos do maligno. A cova que ele abriu, ele mesmo vai cair, porque o Senhor te dá a vitória para você caminhar firme, concedendo morada segura, morada de paz. É o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor Jesus sendo derramado. Aleluia. Então nós precisamos entender. Agora os irmãos, imagina se eles pegassem aquelas botijas e trouxessem ela com alguma coisa dentro. Como que ia derramar o azeite? Tinha que esvaziar, não tinha? Esvaziar, limpar, trazer para encher. Amém? Então nós também precisamos entender isso, que muitas vezes devemos se esvaziar do materialismo, se esvaziar do nosso eu, do nosso ego, para se encher do Espírito de Deus, para receber a plenitude
precisa se preparar. Por isso devemos nós estarmos orando. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Sempre numa oração tem alguém pedindo perdão. Amém, amados? Sempre na oração alguém fala: meu Deus, me perdoa. Se eu falei, se eu pensei, se eu fiz algo que desagradou a ti, me perdoa, Senhor. Aí o Senhor percebe ali o conserto e você abandona aquilo que falou, fez ou pensou, aí alcança a misericórdia. Então quando fala confessar, é confessar a Deus, mas é confessar e deixar. Amém? Graças a Deus. Estamos felizes, tem acabado de chegar nosso querido irmão Davi, Marcelinha, Deus abençoe. Para nós é alegria, né, tê-los conosco. O Senhor Jesus continue abençoando a todos. Vamos permanecer na linhagem da palavra de Deus. O Senhor nos concede moradias de paz, morada de paz, e precisamos ser férteis. Bendito Deus. Precisamos dar frutos. E quando fala de fruto, é fruto espiritual. Não dá para confundir também, né? É frutos que agradam a Deus. E nós estarmos aqui já é um fruto que agrada a Deus. Para nós estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus. É um sacrifício suave, mas Deus tem dado graça. Deus tem abençoado. Que o Senhor Jesus continue abençoando a todos. Nosso querido pastor Adilson, dando os avisos. O encerramento.